Olá! Surgido em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial é o marco legal para coibir a discriminação e promover políticas para acabar ou diminuir as desigualdades de motivação racial. Apesar dos 4 anos da lei, ela não tem sido muito efetiva na prática. Segundo especialistas, a melhor solução é dotar o país de um fundo nacional com recursos que possam financiar ações e programas de combate ao racismo. É para falar sobre esse assunto que nós recebemos nos estúdios da TV Senado o consultor legislativo do Senado, Mário Teodoro, e o sociólogo Ivair dos Santos. Sejam bem-vindos. O Fundo Nacional de Combate ao Racismo estava previsto originalmente no Estatuto da Igualdade Racial e foi retirado. Por que foi retirado? Foi uma solicitação da área econômica do governo, né? Na época, muito preocupada com os gastos públicos, e o fundo seria mais uma fonte de gastos do governo, e a área econômica achou por bem pedir para que o governo falasse com a bancada governista aqui da impropriedade de se manter o fundo, e por conta disso a negociação política fez com que o estatuto saísse sem o fundo. Na época se chamava Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E foi uma forma também de viabilizar a sua aprovação. Sim, claro. Sem isso, sem esse requisito aí do governo, dificilmente o estatuto sairia aprovado. Ok. Ivair dos Santos, qual é o balanço que o senhor faz dos 4 anos do Estatuto da Igualdade Racial? Olha, eu acho importante, porque o estatuto ele é resultado de um trabalho já de décadas dentro dos órgãos de governos que foram criados para fazer políticas voltadas à população negra. Quando o estatuto é votado e aprovado, depois de uma longa negociação, ele estabelece certas metas, né? E também estabelece uma política voltada para a questão racial, que não existia. Existiam iniciativas de prefeituras, de governo de estado. Qual que é o problema que desde que essas políticas foram criadas, desde a década de 80, quando elas foram criadas em São Paulo, depois estendeu para os outros estados, ela padece de um problema crônico, que é não tem recurso. Desde a primeira fundação dos primeiros órgãos voltados para o combate ao racismo, eles são estruturas muito precárias, né, e sem orçamento. Então, historicamente, no Estatuto era fundamental que tivesse o fundo. Porque você não consegue definir política pública para combater o racismo se você não tiver recurso. Então você cria um órgão com uma série de competências, mas no orçamento ele não aparece. Então você pode fazer um levantamento nas centenas de municípios que existem pelo país, são sempre estruturas precárias, são sempre estruturas que trabalham em função de eventos. Em função de, ou é no período de maio, ou é no período de novembro, na celebração de Zumbi dos Palmares. Só que as tarefas voltadas ao combate ao racismo, né, que são múltiplas, que vão da educação, à saúde e no atendimento às vítimas de racismo, elas são muitas. E para isso você precisa de gente, precisa de recursos. E ao longo do ano, né? E ao longo do ano. Você não pode imaginar que a população negra só esteja interessada em celebrações voltadas para os seus heróis, como o caso de Zumbi dos Palmares. É muito mais do que isso. Agora, o fundo criado, de onde viriam os recursos para ele? Na verdade, a proposta que nós estamos apresentando, em primeiro lugar, para a população em geral, onde nós vamos ter que coletar 1.400.000 assinaturas, essa proposta ela prevê basicamente 4 fontes de recursos. A primeira, recursos do Tesouro, ou seja, o governo teria que aportar anualmente uma determinada quantia para o fundo em função justamente da viabilização de políticas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo. O segundo são verbas do sistema lotérico, né? Não só as verbas das loterias como um todo, 0,5% disso, né? Para você ter uma ideia, segundo a lei hoje, para a área de cultura, 3% dos ganhos das loterias passam para lá, nós estamos pensando em meio. E também, dentro da loteria, nós estamos propondo uma mega-sena da consciência negra a ser realizada nos moldes da mega-sena da virada, aquela coisa de não acumula, etc.,
para ser realizada na época do 20 de novembro, perto do 20 de novembro, enfim, que é uma forma não só de financiar o fundo, mas também de alertar e trazer para a população a importância da questão racial. Além dessas duas fontes, tem também a fonte que advinda de multas e penalidades pecuniárias da justiça com relação a crimes de racismo, né? E doações de indivíduos, de grupos, de pessoas, de estados, nacionais ou internacionais. Isso basicamente comporia o fundo. Né? E como seriam esses programas, essas ações de combate ao racismo que vocês preveem para receber esse financiamento do fundo, né? Que ações, que programas são esses? Tem tem muitos exemplos concretos. Vamos pegar um exemplo que é o dramático, que é a questão da educação. Nós temos uma lei que foi aprovada depois de décadas de tramitação e de luta, que é a Lei 10.639, que obriga o ensino da história do negro no Brasil e a história da África. O problema é que você não tem nas universidades cursos, né, que preparem os professores. Aí você cobra a implementação da lei quando você não tem professores capacitados para poder implementar a lei. Aí vira um ciclo vicioso, você não consegue implementar. Quando você faz um balanço, depois a lei foi de 2003, quando você faz um balanço para ver quanto a lei avançou pelo país, você vê que é muito aquém do que necessário. Mas é evidente, se você não tem investimento claro, orçamento para fazer isso, você não pode exigir nada. Você pode só depender da capacidade de alguns ativistas, alguns militantes, alguns professores simpatizantes tomar a iniciativa de fazer. Então, você, para implementar só essa lei, só peguei na área da educação, você precisaria ter um investimento que envolvesse os municípios, que envolvesse os estados, que envolvesse o governo federal. Mas vamos pegar um outro exemplo, a área de segurança pública. É uma das situações mais dramáticas que nós temos na população negra hoje, é o índice de mortalidade da juventude. Você tem programas voltados, mas quando você vai olhar o programa e ver, bom, quais são as ações? Muito bem, agora eu quero saber qual é o orçamento. Aí você vê que as ações, elas são muitas, mas não há orçamento. Então, eu falo, mas como é que vai implementar uma política para combater o índice de violência contra a juventude negra se você não tem um orçamento explícito em relação a isso? E você pega outra área de saúde da população negra, a mesma coisa. Qualquer área que você for pensar, em que você entenda que o racismo não é esse racismo só em relação às pessoas, mas esse racismo que permeia a sociedade brasileira, que você precisa ter uma ação completa, uma ação muito grande, que envolva diferentes áreas, você precisa minimamente definir, olha, tem esse problema, tem essa equação para poder resolver esse problema e tem esse orçamento. Agora, quando você deixa essa ação, cria um órgão simbólico para poder realizar aquela ação, mas sem orçamento, é um faz de conta. E você se frustra, porque efetivamente você não está combatendo o racismo, você está simplesmente fazendo de conta que está combatendo, mas você não tem uma ação concreta em relação a isso. Com o fundo, né, Mário, nós poderíamos falar que existe haveria um sistema nacional de combate ao racismo, seria isso? Na verdade, existe no Estatuto da Igualdade Racial prevista a criação de um sistema nacional de promoção da igualdade racial, chamado SINAPIR, né, nos moldes do SUS e do SUAS. Só que esse sistema, que é basicamente a conjugação de esforços do governo federal com governos municipais e estaduais, esse sistema ele não se efetiva justamente porque não tem recurso para isso, né? Quando a gente vê o que acontece no SUS, os municípios e os estados aderem ao SUS porque o governo federal aporta recursos, né? E esses recursos vão ser partilhados dentro de uma política conjunta. No SINAPIR não existe isso, porque não existem recursos, né? Justamente porque o estatuto foi votado com a perspectiva de se ter um fundo para financiá-lo e na hora H o fundo foi retirado. Então ficou lá o SINAPIR, assim como a ouvidoria de igualdade racial, que também está prevista lá e que tem que ter um aporte de recursos. Essas duas coisas, o sistema e a ouvidoria, são dois pontos fundamentais a serem observados pelos recursos do fundo, né?
E nós poderíamos dizer que nesses últimos 10, 15 anos, ao mesmo tempo que houve a implementação de políticas, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, política de cotas na universidades e outros progressos para a causa da promoção da igualdade racial, ao mesmo tempo há um recrudescimento de discriminação, de ações de racismo? Eu acho que há uma visibilidade maior, né? Eu fiz um trabalho de acompanhamento de casos de racismo nos tribunais de justiça do país inteiro. Durante 7 anos eu fiquei acompanhando, garimpando, levantando dados sobre isso. Todos os dados que eu levantei, acompanhando os casos que chegavam aos tribunais de justiça, apontavam crescimentos. Todos eles. Então, nós temos uma curva que só cresce. Ou seja, você não tem mecanismo nenhum efetivo para imaginar que essa situação de discriminação racial irá diminuir. Não, pelo contrário, a gente prevê um quadro cada vez mais agudo em relação a isso. Parece que é uma posição pessimista, fala assim, não, mas tem isso, tem aquilo. Não, o fato é que o racismo é estrutural na sociedade brasileira, ele afeta a vida de milhões de pessoas, né? E só ganha notoriedade quando acontece um evento que aparece na televisão, aparece o caso hoje do jogador de futebol do Santos, o Aranha, mas que efetivamente a discriminação racial, ele permeia na nossa sociedade, ele, de alguma forma, ele destrói a vida de muita gente, destrói. Agora, se você não entender que para isso você precisa de políticas amplas, políticas complexas e precisa de investimento para isso, você só pode esperar um quadro de cada vez pior a situação em termos de discriminação racial. Mário, então, para se ter esse fundo na legislação, vocês estão lançando um projeto de lei de iniciativa popular. A gente está aproveitando essa brecha que a Constituição abre, no artigo 61, né, que diz que a participação popular pode se dar a partir de projetos de lei de iniciativa popular. Esse projeto de lei ele tem que estar subscrito por 1% dos eleitores, que dá mais ou menos 1,4 milhão, ou 1.400.000 assinaturas, e também com alguns outros requisitos de participação dos estados. Então, nosso desafio é esse, né? Nós estamos começando essa semana esse projeto, essa campanha, né, de angariar assinaturas, né? Estamos privilegiando, né, os setores mais organizados que têm mais interesse na questão, que são principalmente o movimento negro, mas não estamos privilegiando, mas não estamos colocando isso como uma campanha só para a população negra, ao contrário, a população para o Brasil, uma campanha para o Brasil, né, na medida em que ela vem para trazer mais igualdade, né, para um país que sofre, como o Ivair falou, de uma perene desigualdade por conta da questão racial. Então, esse enfrentamento, ele vem para melhorar a questão da igualdade e da cidadania mesmo dentro do Brasil. A perspectiva nossa é essa. Vocês têm uma página na internet, né, para divulgar? Temos uma página que foi inaugurada recentemente, que é combateaoracismo.org.br, onde lá as pessoas interessadas, inclusive, podem ver notícias sobre a campanha, mas também, principalmente, nós temos lá o formulário para a coleta de assinaturas, que as pessoas podem imprimir esse formulário, coletar assinaturas, e lá embaixo tem o nosso endereço, e podem mandar via correio para nós, que nós já estamos começando a coletar os formulários já com assinaturas. Já estão a assinatura e o título de eleitor. A assinatura o título de eleitor. No caso das pessoas que não têm o título de eleitor, ao lado nós temos uma coluna com o nome da mãe. Então, o nome da pessoa, o nome da mãe, cruzando pelo TRE, nós podemos tirar o número do título de eleitor, e a pessoa, evidentemente, tem que assinar também. Está lá no formulário todo direitinho. Ok. Ivair, eu queria que você comentasse uma situação que é muito comum no Brasil, a gente vê muito essas queixas, que é a transformação do crime de racismo, de discriminação, em injúria racial, que isso diminui a pena e tudo mais. Como é que você analisa esse fenômeno, ainda hoje muito forte? É falta de preparo nas delegacias? É o próprio racismo se manifestando? Um pouco do que você disse, na sua pergunta você respondeu várias questões. A primeira delas é o seguinte: há uma interpretação
por parte do sistema judicial, aí que vai desde o delegado de polícia, do escrivão, do promotor e ao delegado, que não há racismo. Não há racismo. Isso que nós vivenciamos no Brasil não é racismo. Para grande parte dessas pessoas que fazem parte da carreira jurídica, no Brasil não há racismo. Então, você tem um problema crônico. As pessoas não reconhecem que o Brasil é um país racista. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, as pessoas automaticamente seriam presas se pegassem em flagrante. Então, a tendência do sistema não é de levar o indivíduo para a cadeia, é de protegê-lo e dar uma sanção menor para que ele possa ser livrado do processo de ir para a cadeia. Então, há uma tendência, e essa tendência, ela não é uma tendência que atinge uma parcela do sistema jurídico. Não, eu fiz esse trabalho durante anos, garimpando, para saber. Sabe quantos % das pessoas tomam essa decisão de um ato de racismo transforma em injúria? 94%. 94%. Esmagadora maioria. A maioria. Está vendo? Espera um pouquinho só. Ou seja, eu cheguei a levantar 12 mil casos. Não levantei 100 casos, 12 mil casos. Aí você pergunta, espera um pouquinho só. Em 12 mil casos, só 6% é racismo? Como é que pode? Como é que você explica essa contradição? Né? Uma sociedade que é racista, você examina as sentenças, examina o encaminhamento que é dado e chega à conclusão que eles acham que 94% só é uma agressão verbal, é uma brincadeira, é alguma coisa mas não é racismo. Então, essa interpretação que o sistema jurídico incorporou, ele tem reforçado o quê? A impunidade. Ou seja, ele reforça a impunidade. Agora, além dessa impunidade, o que você tem para combater o racismo, efetivamente? O que você tem? O que você tem é iniciativa de órgãos federais, municipais, mas sem orçamento. O orçamento que esses órgãos têm para poder fazer não dá conta. É só uma questão de equacionar qual é o tamanho da população e quanto vocês têm para poder dar conta do problema. Aí você vê, não é possível você imaginar que alguém vai conseguir fazer política pública com esse orçamento. O orçamento do Ministério é o orçamento de uma ONG, entendeu? Não é um orçamento que dá condição para você enfrentar um problema com essa complexidade. Bom, o que acontece a partir daí? Aí aparece um caso na televisão que ganha uma comoção nacional, as pessoas ficam e tal, aí passa essa fase e aí vem outro caso, mas não há uma coragem política e uma determinação para que haja políticas efetivas. E não é só a política de mandar prender, isso não resolve. Você precisa investir em diferentes áreas para poder ter uma resposta minimamente de acordo com o tamanho do problema. Então, a criação do fundo, ele estabelece a discussão no outro patamar. Não estamos mais discutindo não é se tem ou se não tem racismo. Precisa saber como é que equaciona esse problema? Com campanha? Você mostrando faixa no meio do campo do futebol? Acha que alguém vai mudar o racismo com faixa? Então, com esse tipo de campanha, você precisa de investimento pesado nisso. Você precisa de apoiar o programa de ações afirmativas. Se não tem essa efetiva proposta em relação a isso, você faz de conta. Você quer ver um dado assim que é assustador? Você tem nenhum candidato a presidente da República até hoje, desses candidatos que estão se apresentando, nenhum tem uma proposta efetiva para combater o racismo. Nenhum deles. Nenhum deles tem uma proposta dizendo, nossa proposta é essa em relação. Então, essa omissão que atinge 52% da população, te dá a dimensão, o descaso, da pouca relevância, da pouca seriedade que as pessoas têm em relação a um tema, e que, às vezes, de uma forma simpática, se condói de ver a situação, mas, efetivamente, enfrentar o problema, não. O que você está falando tem muito a ver com o que eu ouvi no dia do lançamento do fundo, né, da campanha, quando você se referiu, Mário, que esse problema não é um problema dos negros, é um problema da sociedade brasileira. Sim. A causa é causa da sociedade brasileira. Queria que você comentasse mais um pouco sobre isso. Claro, eu acho que a grande bandeira que o movimento negro sempre levantou desde o seu início, e eu acho que isso dá um diferencial muito grande ao movimento negro, é a bandeira da igualdade. Ele não, o que se pleiteia com a questão de enfrentamento da questão racial é um país mais igual, é um país de iguais.
É isso que está se pleiteando. Não está se pleiteando nada mais, nada menos, nenhum tipo de privilégio, coisa nenhuma. E todas as políticas que têm a ver com a questão racial são políticas para equalizar, né? Políticas para dar o mesmo tipo de oportunidade, políticas para que algumas populações que historicamente foram alijadas do desenvolvimento possam passar a compor esse quadro de população que foi afetada pelo desenvolvimento positivamente. Enfim, esse tipo de coisa está no cerne da questão. E o fundo, quando nós colocamos o fundo, nós colocamos uma mudança, inclusive, no nome. O fundo previsto no Estatuto era Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E agora é Fundo Nacional de Combate ao Racismo. Porque o cerne é o racismo, né? E as políticas têm que combater o racismo. A igualdade racial, vamos dizer assim, a desigualdade racial é um resultado, mas a causa, o fulcro, né, é o racismo que se espalha e habita, né, as relações sociais no Brasil de uma forma perene. Nós temos que trabalhar isso. Para você ter uma ideia, eu uso sempre essa comparação. Em 1970, no auge da ditadura militar e da ideia de democracia racial, em 70, inclusive, o censo não tem cor, porque se dizia que não tinha racismo no Brasil, era exatamente o auge do apartheid na África do Sul. Pois nesse mesmo momento, lá e aqui, o número de estudantes negros nas universidades era maior, muito maior na África do Sul, do ponto de vista absoluto e relativo. Ou seja, a nossa democracia racial conseguia um nível de alijamento da nossa população negra muito maior do que o apartheid, com toda a sua violência, conseguia na África do Sul. Só para você ter uma ideia do tamanho da dimensão da questão racial, do racismo, e de como ele é prejudicial a que a gente tenha uma sociedade mais igual. O racismo está no cerne da nossa desigualdade. O combate ao racismo passa pela constituição de um fundo que vai ajudar essas políticas a mudarem esse país efetivamente. Muito bem. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de dar 1 minuto a cada um para os comentários finais. Não, eu queria agradecer à TV Senado, que tem sido ela não é de hoje, que ela tem sido uma parceira, um espaço que você possa estar expondo suas ideias livremente, né? E, ao mesmo tempo, eu pedi aos que estão nos assistindo, né, que pudesse colaborar conosco nessa grande tarefa de reunir 1.400.000 pessoas para o nosso fundo. Ok. Não, agradecer novamente, sempre a oportunidade que a TV Senado nos dá para esse debate, um debate sobre questões atinentes à população negra, mas principalmente ao país como um todo, é uma questão nacional, né? E falar da importância de uma ação como essa e do envolvimento da comunidade, não só a comunidade negra, mas toda a comunidade nacional, para que nós possamos ter um projeto de iniciativa popular e que adentre, né, ao Legislativo uma proposta que eu tenho certeza que é uma proposta que muda a feição das políticas públicas e vai ajudar muito a mudar a feição desse país no sentido de um perfil mais igualitário. Eu queria agradecer muito a vocês essa oportunidade. Mário Ivaí, muito obrigado. Nós conversamos sobre a iniciativa de criação do Fundo Nacional de Combate ao Racismo para dar maior efetividade ao Estatuto da Igualdade Racial. Conversamos aqui com o consultor legislativo do Senado, Mário Teodoro, e com o sociólogo Ivair dos Santos. Essa entrevista está disponível também em nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Querendo comentar ou dar sua opinião sobre o assunto, você pode ligar para o telefone que aparece aí na tela, 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.